Muito bem, meus irmãos, estamos ao vivo no Instagram do Sino para que possamos trabalhar um pouco hoje à tarde, nesse domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Boa tarde, Adenora. Que possamos todos nós termos coração aberto e mente aberta para podermos aprendermos, reconhecer os nossos erros e ter sempre coração muito grato por mais essa oportunidade que temos de estar em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, os irmãos pernambucanos, desejando a todos uma boa tarde, muita paz, muita luz no coração de cada um. Eu tenho que estar me cuidando para não falar demais, porque às vezes eu falo muito rápido, então eu tenho que estar me segurando, porque senão as pessoas não conseguem me entender o objetivo. Muito bem, fomos convidados, graças a Deus, pelos irmãos do Seno, a proferir hoje o tema A Renovação pelo Evangelho de Jesus. Estou tentando, na tarde de hoje, trazer algumas coisas diferentes, um pouco, não da doutrina, mas sim algumas coisas que pouco se lê sobre o Evangelho de Jesus e a renovação através dele. Nós sabemos que depois da queda do homem, a vida se tornou um caos. E quando eu falo queda, isso não vem de hoje, vem de muitos anos, e os homens muitas vezes não podem se recuperar ou não buscam a sua recuperação para a sua renovação. E estamos sempre tentando acertar as coisas que estão erradas, ou estragadas, ou fora de conceitos, ou de contexto. E todos os dias temos uma luta particular em algum aspecto de nossas existências. Mas a cada dia basta o seu mal. Nós não nos importamos se nós fizemos as coisas. Não é verdade? Mas muitas vezes não nos pesa na consciência. E muitas vezes, se nós fizermos um exame de consciência, nós vamos ver que temos muitos erros, cometemos muitos erros diariamente. Além de termos muitas demandas, né, no nosso dia a dia, é tantas coisas que tem para fazer, é o trabalho, é os filhos para levar à escola, é os filhos para buscar, é as compras, é os pagamentos, é muitas vezes o salário que fica pequeno e muitas vezes temos que esticá-lo. Isso nos traz preocupações e muitas vezes ainda temos que lutar com o problema de relacionamento que estão sempre por um fio. Um pequeno desentendimento matinal, muitas vezes, vira uma bola de neve de desentendimentos, com uma continuidade e uma frequência que nunca imaginávamos pudesse acontecer. A existência vai se tornando um caos de tantos problemas que a gente cria para ela. Nosso nível
de irritação se eleva, a nossa paciência e a nossa longanimidade se escoam pelo ralo. Então inicia-se os tormentos dos pensamentos. Eu não sou muito bom no meu trabalho, não sou capaz na área que eu atuo, ou não sou especializado em tal área. E quanto aos relacionamentos, pensamos: ninguém me entende, ninguém me ama o suficiente. E aí nós não conseguimos manter paz e harmonia em relação ou em relações a tudo isso. Estamos constantemente discutindo, brigando, estamos em oposição a alguma opinião ou circunstância. A vida vai ficando insólita, tensa, solitária, e já que está tudo fora do controle mesmo, não vemos problemas em enfiar o pé na jaca. E aí em Pernambuco é bem fácil de enfiar o pé na jaca, né? Porque aí tem bastante jaca. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos jaca. Muito difícil, pelo menos eu nunca vi um pé de jaca aqui. E aí enfiarmos o pé na jaca de vez, né? De uma vez por todas, e deixar de perseguir a santidade pessoal. Lá vamos nós ladeira abaixo. Quando acordamos pela manhã, a nossa mente confusa inclina nossos pensamentos para o que está fora de lugar. O abatimento é instaurado em nossas almas, em nosso corpo é enfraquecido, e lá foi o nosso dia. Que proveito vamos tirar dele, se já pela manhã nós acordamos pensando assim? Não adianta, depois de todos os fracassos, todas as derrotas, ainda queremos nos recuperar por nossas próprias forças. Para nos recuperarmos desse lamentável estado caído da nossa existência, necessitamos da ajuda de um herói. Quem será esse herói? Será o Chapolin Colorado? O Super-Homem? Não. O nosso herói é um só. Jesus. Esse é o nosso herói. E é o suficiente para nos acudir. Ele veio para colocar toda a bagunça da nossa vida em ordem. Jesus é alguém impressionante, que deixa marcas em nossas vidas, e boas marcas. Quando ele chega, vem trazendo com ele a paz, a justiça e a reconciliação. É como se um quebra-cabeça daqueles, eu vou citar aqui de 2.000 peças, mas hoje nós temos quebra-cabeças até de 30.000, de 60.000 peças, né? Mas vamos deixar para um mais pequenininho, porque nós somos pequenos mesmo. É como se fosse um quebra-cabeça de 2.000 peças. Começasse a tomar forma depois que as peças foram encaixadas em seus devidos lugares. O caos dá lugar à ordem. A ordem traz a paz. E a paz traz a reconciliação. Como o herói pode mudar o caos em nossas vidas, nos perguntamos. Uma das formas é pela convivência diária com a leitura das obras básicas, a leitura
de bons livros, edificantes. E a Bíblia. Ah, mas eu sou espírita, eu não leio a Bíblia, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem que disse? Aonde está escrito que nós, espíritas, não podemos ler a Bíblia? Nós podemos ler a Bíblia, sim. Buscar nela o seu conteúdo e buscar fazer com que nós venhamos entender aquilo que nós estamos lendo. Na realidade, nós temos muitas oportunidades de tirar um tempinho e ler o Evangelho de Jesus. Não precisamos ler a Bíblia toda, desde Gênesis, né? Vamos ler o Segundo Testamento, que é onde está o Evangelho de Jesus, que está onde está o Atos dos Apóstolos, e tantas outras coisas tão importantes para a nossa vida cotidiana. E aí nós buscamos também o esclarecimento do Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque em cada item citado por Kardec, lá da Bíblia, no Evangelho, nós temos a dissertação de Kardec sobre aquilo. E nós vamos entender muito melhor, com a sua dissertação, o que aquilo quer nos trazer. Nós não podemos querer conhecer alguém do qual só ouvimos falar. Ah, eu vejo falar em Deus, eu ouço falar em Jesus. Mas e aí eu o conheço? Não. Como que eu vou conhecê-lo? Nós só vamos conhecê-lo quando nós buscarmos o seu Evangelho. Quando nós buscarmos o aprendizado, o esclarecimento para a nossa renovação. Há necessidade de passarmos um tempo com Jesus para termos um relacionamento que gere experiências que produzam emoções, sentimentos. E aí vai iniciar um ciclo de conhecimento, de experiência, aflorar essas emoções, vamos buscar memórias, vamos ter ações, vamos ter novos pensamentos e vamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Jesus vai entrar na nossa vida e nela ele vai fazer a habitação. Vai habitar na nossa mente, os nossos corações, pela renovação das nossas mentes, do nosso sentimento, dos nossos atos, dos exemplos que nós deixamos. E nós vamos nos sentir renovados com esse amor, com essa esperança e com a paz que Ele nos traz. Conhecer a Jesus, o Salvador, traz à luz a nossa vidinha, mais ou menos, né? E renova os nossos pensamentos, que são tão conturbados muitas vezes. Passamos por dificuldades ou pessoas que nós sentimos que nos ofendem, e aí essas perturbações vai fazendo com que a nossa vida vá pesando para baixo, a nossa existência pesa para baixo. Como que nós vamos elevar? Vamos pensar como Jesus agiria neste caso. Vamos ler o Evangelho e vamos procurar uma forma de entender como Jesus agiria. E aí nós vamos agir da mesma forma. Certamente, tudo que vem de Jesus prega o amor, o perdão, o amar a Deus, o respeitar ao próximo e amar ao próximo. E aí nós vamos encontrar lá a resposta. Então, finalmente, podemos encontrarmos a paz que nos leva
a ordem que nos reconcilia primeiro com Deus, o Senhor, e depois com os homens, criados à sua imagem e semelhança. Gostaria, muito mesmo assim, de convidar a todos para que possamos fazer uma análise de algumas coisas, algumas indagações que nós temos sobre Jesus. E muitas pessoas que eu conheço têm, e eu também tinha, porque eu digo para vocês assim, eu li a Bíblia completa 8 vezes. Aí vocês perguntam para mim, e tu entendeu? Eu vou dizer não. Porque eu lia começando lá da Gênesis, lá do início até o final. Só que aí é que nós cometemos um erro. Que nós temos que ler qualquer obra divina, obra que venha do Mestre Jesus, que venha dos bons espíritos, através da psicografia, através do entendimento e do conhecimento de muitos irmãos. Nós temos que ler um pedaço e raciocinarmos sobre ele. E aí nós muitas vezes nos perguntamos, será que realmente eu entendi tudo aquilo que eu li? Não entendi. Estou dizendo para vocês que não entendi. Eu só fui entender a partir do momento em que eu parei para realmente sentir aquela leitura, ter o sentimento daquilo. E aí nós temos muitas indagações. Isso não é só o espírita que tem, o espírita, o evangélico, o católico, o protestante. Então, aí nós podemos nos perguntar assim, Jesus é realmente o Filho de Deus? Aí nós vamos achar lá em João, capítulo 5, no versículo 20, que vai nos dizer: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que isso quer dizer para nós? Nós temos que meditar, nós temos que pensar. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Não creais dos falsos espíritos. Procure fazer uma analogia para buscar um entendimento dessa passagem. Porque nós sabemos que Deus prometeu enviar seu Filho para nos esclarecer e para nos mostrar o caminho. Este é o verdadeiro, aquele que prega o amor, a caridade, a humildade, entre tantas outras coisas boas que Jesus nos traz. E nós, estando no verdadeiro, que é o seu Filho Jesus, nós teremos a vida eterna. E o que é a vida eterna? Nós somos espíritos, certo? Eu aqui estou como Paulo. Hoje, Paulo Sampaio, que mora em Guaíba, no Rio Grande do Sul, aqui do ladinho de Porto Alegre. Mas, na realidade, eu não é o meu espírito, é eu espírito. Eu sou o ser pensante, o espírito. Então,
nós temos que entender que o espírito não morre. O espírito, ele continua vivo para a vida eterna. E a nossa vida eterna como espíritas é novamente reencarnarmos, buscarmos os nossos melhoramentos, desencarnar novamente, reencarnar de novo, e assim nós vamos indo e vamos evoluindo para atingirmos a vida eterna. Outra pergunta: Jesus realmente é o Cristo? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. O que isso quer dizer para nós? O que nós temos com Paulo? Paulo de Tarso, um ser que foi um grande perseguidor dos cristãos, que era noivo de Abigail e que, sem saber, sendo o irmão amado de Abigail, Estevão, por ele preso por ser cristão e surrado até a morte. Abigail, quando soube disso, não quis mais esse relacionamento de Paulo e se isolou do mundo de tristeza. Paulo várias vezes tentou explicar e nunca conseguiu, até porque ele não tinha explicação para o que ele fazia. Na estrada de Damasco, ele viu a Jesus. E aí eu pergunto para vocês, quantos de nós temos uma estrada de Damasco nas nossas vidas? No momento de dificuldade, gente, nós temos uma estrada de Damasco, muitas vezes, umas 2, 3 estradas de Damasco por ano. Pessoas que sofrem, que têm sofrimentos, ou que estão passando por um momento difícil, isso é uma estrada de Damasco para nós. É o sofrimento. Sofrimento que faz com que nós realmente venhamos a testemunhar a existência de Jesus. E é aí que está a nossa renovação. Porque nós estamos nos renovando, assim como Paulo se renovou e deu testemunho disso aos judeus, que o Cristo é Jesus e que Jesus é o Jesus realmente Filho do Pai que está no céu. Podemos nos perguntar: Jesus Cristo é o Senhor? E aí nós vamos achar lá novamente em Atos, no versículo 36, no capítulo 10. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, o governador do planeta. Ele não veio destruir a lei, e sim fazer com que ela se cumprisse, mas trazendo ainda algo mais para nós. O caminho a ser seguido, o caminho a ser trilhado para que realmente nós venhamos a nos tornar boas pessoas, ou, ao contrário, pessoas boas. Podemos nos perguntar ainda: Jesus é o mesmo sempre? Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8.
Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre, porque as leis de Deus, é esse que eu estou tentando fazer essas reflexões, para que a gente possa buscar nessas pequenas passagens o que isso quer nos dizer. Porque as leis de Deus são imutáveis. Elas não mudam, mudam as leis dos homens. Mas as leis de Deus, do Evangelho de Jesus, que foi pregado há 2022 anos atrás, a gente lê hoje, ele serve exatamente para os dias de hoje. Por quê? Porque as leis de Deus continuam as mesmas, elas não mudam. As leis dos homens mudam, e geralmente sempre a favor dos mais grandes, né? Nunca dos menores. Mas a de Deus é o contrário, é a favor dos menores mesmo. É a lei do Pai, que não muda. Por isso que Jesus vai ser, foi ontem, está sendo hoje, vai ser amanhã o mesmo. Por isso. E aí, Jesus é a vida eterna? Nos perguntamos. E aí nós vamos encontrar a resposta lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito bem assim lá, pode procurar, que vocês vão achar. E aí nós dizemos assim, por que o salário do pecado é a morte? Porque toda vez que nós encarnamos nesse planeta de expiação e prova, ou em qualquer outro, nós temos responsabilidades trazidas de vidas anteriores, ou coisas que nós deveríamos fazer nessa existência e muitas vezes não fizemos. Preferimos buscar muitas vezes as coisas materiais, pecamos, traímos, e trair não é só a traição conjugal, são várias traições, somos muitas vezes incrédulos na existência e não aproveitamos essa existência. Então o nosso salário o que será? A morte. Por quê? Porque nós simplesmente morremos. Nós não levamos nada. Não levamos a renovação que nós deveríamos de fazer. Então nós temos que buscar esses esclarecimentos. Eu digo mais uma vez, espíritos, leiam a Bíblia. Pode ler a Bíblia, isso eu garanto para vocês. Nada nos diz que nós não devemos ler. Lemos, mas nós temos que ler assim da forma que eu estou tentando fazer para vocês. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu li um monte de vezes e não entendi nada. Eu só fui começar a entender depois que realmente eu comecei a estudá-la, a fazer essa parceria com o meu mestre, aquele que veio para dar a sua vida por nós, carregar os nossos pecados em seus ombros e nos mostrar o caminho da renovação. Jesus é o cabeça da igreja? Nós podemos nos perguntar. E aí nós vamos encontrar lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Ah, que engraçado. Então a Bíblia está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem, que aceitar todos os seus desígnios, porque o marido é o cabeça. Não, não é isso que isso quer nos dizer. Nós temos que raciocinar e pensar. O marido é o cabeça da mulher, por quê? Porque o marido tem a responsabilidade de cuidar da mulher, amá-la, respeitá-la, alimentá-la e muito mais, e dar o carinho, a atenção e tantas outras coisas, certo? Por isso que o marido é o cabeça, porque ele tem essa responsabilidade. Isso diante de Deus, e também diante dos homens, porque muitas vezes há separações, e nessas separações muitas vezes o marido ele tem que contribuir com a esposa para cuidar dos filhos, ou para tantas essas coisas, dando pensão e coisas assim. E Jesus é o cabeça da igreja? Por quê? Porque todas as igrejas têm que ser baseadas no Evangelho de Jesus. E aí ele se torna o salvador do corpo, porque ele age através da nossa mente, do nosso sentimento. E quanto mais nós formos nos renovando, nós vamos nos pondo à disposição de Jesus para aprendermos o seu Evangelho, buscar esse conhecimento. Nós vamos nos tornar mais fortes e o nosso corpo será mais forte. Então, por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Ele que inventou a religião? Não. Jesus não inventou religião nenhuma, ele não deixou religião nenhuma. Ele simplesmente pregou o amor. A religião de Jesus era o amor. Então, meus irmãos, se era o amor, não era religião. Ele é universal, o amor universal. Então, nós temos que buscar o seu Evangelho pensando como Jesus era. Aquele homem que pregava o amor, que pregava a humildade, que tem tudo, né, à nossa disposição no seu Evangelho para o nosso crescimento, a nossa renovação, a nossa evolução. Então Jesus, as religiões foram inventadas pelos homens, conforme as suas necessidades, conforme a sua ideologia, conforme o seu conhecimento, e tantas outras coisas, né? Foram criadas. Mas a religião de Jesus é o amor. E aí perguntamos assim, Jesus é a videira, porque nós viemos falar muito assim sobre a videira, né? Tanto sobre a videira, o que é a videira, né? Então Jesus disse, está lá em João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Vejam que interessante essa passagem. A verdadeira videira, porque ele veio nos trazer os ensinamentos da vida. Veio nos trazer os esclarecimentos para que nós nos tornássemos homens e mulheres melhores do que somos. Porque nós temos um compromisso com Deus, de ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É aquilo que nós temos que ter como base. E o meu pai é o agricultor. Meu pai é Deus, ele cuidará de vocês
dará forças necessárias para vocês vencerem as suas dificuldades. E vocês irão buscar os ensinamentos que eu lhe trouxe, para que vocês mantenham essa ligação com o Pai que está no céu. Jesus é a imagem do invisível? Nós podemos nos perguntar sobre isso, né? Como que eu vou acreditar em Jesus se ele é a imagem de Deus invisível? Eu não vejo Deus. Mas aí, eu não vejo o vento, mas eu sinto. Né? Tantas coisas que eu não vejo e eu acredito nelas. E sei que eles têm. Eu não acredito no oxigênio, eu não vejo o oxigênio que eu respiro, que eu estou respirando aqui agora. Mas ele existe. Porque se ele não existisse, eu estaria aqui asfixiado. Então, nós não temos a necessidade de ver Deus para acreditar. E isso nos diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós temos que entender tudo isso que eu falei anteriormente, nessas linhas que estão ali, nessa pequena linha. Nós temos várias formas de estudar, mas nós temos que ler um pedacinho e buscar entender o que está escrito ali. Usar o nosso raciocínio, um raciocínio lógico, né, que vem nos mostrar a melhora, que nos traga a pregação do amor, da humildade de Jesus, do seu Evangelho. Aí nós vamos conseguir entender tudo que está ali. Porque muitas pessoas dizem para mim, já disseram, que quem lê a Bíblia fica louco. Mas por que eu vou ficar louco? Fica louco se ele não entendeu a Bíblia. Ou o Evangelho. Ah, eu não leio o livro dos Espíritos porque é um livro muito pesado. Por que é pesado se ele nos traz esclarecimento? Eu não leio o livro eu não leio o Evangelho segundo o Espiritismo porque tem muitas coisas ali que eu não entendo por quê. Porque ele mexe com a minha moral? Porque ele vem fazer com que eu tenha uma renovação moral? Porque o Evangelho nos esclarece sobre a moral. Então, ele se torna muitas vezes colocando alfinetes, localizando os nossos erros. E nós muitas vezes não queremos localizar os nossos erros para não corrigi-los. E nós temos que corrigi-los. Porque senão nós não vamos nos renovar. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ah, que coisa linda isso, né? Jesus é o caminho e a verdade. Tá, mas onde é que está escrito isso? Está lá no capítulo 14, no item 6 do Evangelho de João, que diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, pelos seus ensinamentos, seus esclarecimentos que ele nos trouxe no seu Evangelho. Essa é uma das frases mais lindas que tem na Bíblia. Se nós não seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou, não nos renovarmos moralmente, não buscar a nossa evolução espiritual,
não nos modificar, espezinhar sobre os nossos irmãos, espezinhar sobre as outras pessoas ou os mais necessitados, querer se engrandecer ou se envaidecer das suas coisas, daquilo que tem, ou querer ser o que ainda não é, querer saber mais do que os outros, nós não estaremos seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Mas a verdade está lá. A verdade está lá. E nós temos nela a vida. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada dos bens materiais. Nós só vamos levar aquilo que de bom nós fizermos. Aquilo que realmente nós fizermos em favor do nosso próximo, em favor do bem maior ou do bem comum. Isso que estará lá na nossa sacolinha, que muitas vezes é bem pequenininha. A minha deve ser, coisinha sim. Mas é o que nós vamos levar. O resto, casa fica, carro fica, esposa, filhos. Mas aí nós temos que pensar. Nós somos o cabeça da casa. Certo? Nós não podemos esquecer que nós temos um compromisso assumido com a nossa esposa e com os nossos filhos. Compromisso que nós já assumimos lá antes da nossa encarnação. Então, mas eles vão ficar. Eles não vão ir junto conosco. Então, os bens materiais, eles nos servem, o progresso é natural, nós temos que progredir. É de Deus. Só que ele não é o mais importante. O mais importante é o nosso progresso espiritual. Muito bem, meus irmãos. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui, né? Vou roubar mais um pouquinho do tempo de vocês, que eu acho que a nossa conversa está boa aqui, apesar de eu só estar vendo eu aqui mesmo nos comentários ali. Vamos continuar aqui assim nas nossas conquistas dos bens terrenos, que faz parte do progresso da humanidade, como eu já falei. No entanto, esforçando-nos por viver os princípios evangélicos de Jesus. Não sei se vocês conseguiram captar. Nós podemos conquistar os bens terrenos, mas não podemos esquecer dos princípios evangélicos. Ser justo sempre. Nunca passar por cima de ninguém para obter vantagens, entre tantas coisas. E aí estaremos reunindo em nosso favor os bens eternos, que a traça não corrói e nem os ladrões roubam. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados, em definitivo, pelo esforço constante, na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida de Jesus no seu Evangelho. Estamos na Terra para aprender e progredir
espiritualmente. Cabe-nos, portanto, o esforço na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornarmos ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos ou negativos que venhamos a gravar em nossos espíritos. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece os recursos preciosos para a luta constante na superação de nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda carecemos e necessitamos. Viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado. Porque nós, quando encarnamos aqui, nós trazemos muitas tendências negativas ainda. Porque nós vivemos, a gente não tem assim uma data exata, mas vivemos ainda no tempo, ainda quem sabe quantas coisas nós fizemos de mal nessa vida, né, anterior, nas nossas vidas anteriores. E viver o bem renunciando a essas tendências infelizes do passado, eis a renovação espiritual que nos compete atingir. Quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nos alerta que o cristão não pode se acomodar com um meio termo. O cristão ou é ou não é. Esses meio termos que temos à nossa volta, né, na luta permanente para superar as nossas inferioridades, ou continuará apenas condicionado aos bons propósitos? De boa vontade, o inferno está cheio. Nós temos que colocar em prática. Não podemos deixando que coisas valiosas e valiosas oportunidades de renovação se percam. Se nós temos a oportunidade, aqui como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né, se o cavalo passar encilhado na frente da porta, monte, aproveita. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos ditado, né? O cavalo passou encilhado, parou ali na frente da nossa porta, vamos montar. E é assim que nós temos que fazer também com a nossa renovação. Quando nós tivermos a oportunidade de buscar a nossa renovação, busquemos lá, para que possamos ser homens e mulheres de bem. Frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra pela renovação espiritual da humanidade. Nós somos ainda pequenos em conhecimento, em espírito, em tantas coisas, mas muitas vezes nós achamos grandões, não é? Principalmente o conhecimento, todo mundo sabe de tudo, né? Mas não é assim. Nós temos que ser humildes, saber ouvir e também saber falar.
Porque nós temos o dever de expor o nosso sentimento e aquilo que nós aprendemos. Nós não podemos esconder a candeia debaixo do alqueire. Nós temos que colocar ela acima para que ela possa iluminar a todos. Jesus é o nosso mestre. Jesus é a base da doutrina, a base do cristianismo. Nós temos que buscar essa renovação constantemente, todos os dias, para que possamos então assim seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, a todos os nossos irmãos aí de Pernambuco, todos os que estão assistindo essa live, que possam receber todas as dádivas maravilhosas do Cristo nos seus corações, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, para que possam cada vez mais se tornarem homens bons, mulheres maravilhosas, para que possamos crescermos juntos no Evangelho de Jesus, sempre baseado nele e renovando cada vez mais as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nos dê a paz, a tranquilidade, a serenidade para vencer as nossas dificuldades. Paz a todos. Agradeço a oportunidade que tive aí do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Agradeço também a todos os pernambucanos, agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre esse aprendizado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos ter uma ótima tarde, resto de tarde de domingo, para que amanhã possamos estarmos firmes no nosso trabalho e acordando de forma diferente, pensando sempre pelo lado positivo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine a todos nós. Muita paz e muita luz. Que assim seja.